Fala pessoal, fala amigos do canal TF. Estamos aqui hoje para mais uma entrevista inédita no nosso canal, que você tem acompanhado aqui ao longo desta temporada 2025, os professores aqui que temos falado. E desde já pedimos que você esteja se inscrevendo em nosso canal, curtindo e compartilhando esse vídeo. O nosso convidado hoje é o professor Hélio Cizenando, que atualmente está aí na equipe do Pouso Alegre, né? Disputando a Série D e também já passou por outras equipes, né? Futebol Paulista, equipes de base, e vai contar aí sobre a sua trajetória dentro do futebol, dentro da profissão de treinador. Professor Hélio, primeiramente, boa noite e desde já muito obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, Neto. Eu agradeço muito, né? Falar de futebol é sempre importante, né? Esse tema que é ser treinador de futebol, que é. Eu falo que é muito difícil, né? Estava até comentando aqui com alguns profissionais que futebol todo mundo entende, né? A gente estuda, como dizer, eu fui jogador de futebol, estudei, né? Me graduei, fiz licença, mas chega sempre alguém que quer dar palpite em cima do futebol. Isso é muito engraçado. A gente tem visto isso muito no nosso futebol, né? Opiniões, né, que mudam, né? De acordo aí com a conveniência, mas a gente vai falar aí sobre isso também, a gente vai aqui conversando sobre a trajetória do professor. E a gente queria começar, professor, até pelo seu trabalho atual, né? Você está aí disputando a Série D com o Pouso Alegre, né? Você, no caso, estava na equipe do Capivariano e está agora no Pouso Alegre até o final da Série D e depois retorna lá, né? Para a equipe paulista. Queria perguntar como é que está sendo essa experiência na equipe aí mineira, disputando aí uma competição nacional de tanto peso e tanta dificuldade como é a Série D. Tá sendo uma experiência. Para mim é a primeira vez, né, que eu disputo uma competição nacional, né? Eu trabalho muito em São Paulo também. Acho que essa é a segunda vez que eu saio. A primeira vez eu saí para o Figueirense Sub-20. E agora eu saí para fazer a Série D aqui no Pouso Alegre. Pouso Alegre entrou uma SAF aqui, com um pessoal com boas intenções, né? Está se organizando o clube aqui, uma cidade não é tão grande, mas também não é tão pequena, que tem gera bastante emprego, tem bastante indústria, é uma cidade para se fazer futebol muito interessante. Então entrou uma SAF aqui, está organizando o clube. Nesse primeiro momento aí, se a gente, se Deus quiser, final de semana fizer a nossa parte e ganhar, acho que a gente vamos fazer algumas contratações aqui para a gente ficar bem forte aí, porque nós precisamos, nosso elenco é muito jovem, a gente precisa dar uma mexida no nosso elenco. Mas tá sendo muito gostoso fazer parte dessa competição. E também quando a gente olha para o grupo que o Pouso Alegre está, né, que é o grupo A6, é um grupo aí muito difícil, né? A gente tem Portuguesa, Água Santa, que um dia desse foi vice-campeão paulista. A gente tem um Boa Vista, o Nova Iguaçu, que também um dia desse fez uma campanha aí muito marcante no Carioca, né? E como é que é, pessoal, enfrentar adversários aí, né? Acho que a régua sobe um pouquinho aí, né, de exigência, equipes tradicionais fortes. Como é que tem sido, na verdade, até agora, jogar essa primeira fase neste grupo A6? A dificuldade foi grande por o seguinte: os clubes que dessa chave investiram bem. Né? Você fala do Rio Branco do Espírito Santo. Entrou uma SAF muito forte lá, contratou jogadores experientes, rodados. Né? E o Rio Branco do Espírito Santo tem uma torcida forte também, o tradicional lá do Espírito Santo. Tanto que eles estão em segundo na chave. O Porto Vitória é um time que investe em categoria de base, um time, uma SAF, assim, é o time que cresceu faz pouco tempo, não tem torcida, mas montou um grande time, levou o João Burs, um bom treinador também. O Macaé, que tem o Maricá, que tem o Reinaldo, né, aquele que foi centroavante como treinador. Tá com um grande investimento lá também, tá com um time cascudo também. Então, acho que no Nova Iguaçu, como você falou, eu trabalho com mais jogador jovem, mas é time que está há muito tempo junto, né? Foi difícil enfrentar eles, tanto aqui como lá. Eu só enfrentei eles lá.
Mas ficou sendo uma chave bem equilibrada, tanto que estamos aí brigando aí por 4 equipes brigando por 2 vagas. Eu acho que vai ficar na mão. São equipes que tem certeza que vão dar passos grandes se caso classifiquem. E falando aí sobre um pouco do seu início de trajetória como treinador, né? Você falou na sua apresentação que você foi jogador de futebol uma época, depois foi ali estudar, se preparar. E queria lhe perguntar como é que foi assim esse processo de transição, né, de uma carreira para outra, né? E como é que foi assim os seus primeiros anos, os primeiros trabalhos ali já na função de treinador. Acho que futebol está no sangue, né, Neto? Eu, desde criança, né, tentei ser jogar futebol, não era, assim, na minha idade, na nossa época, não era o primeiro intuito, né? O futebol era uma brincadeira de rua pra gente, né? Mas aí acabei entrando no clube lá de Ribeirão Preto, no Botafogo, de Ribeirão, entrei com 13 anos, fui até os 19, depois eu saí, me profissionalizei ali em Catanduva, passei pelo Novo Horizontino, América de Rio Preto, mas caí muito time pequeno, aí acabei parando de jogar futebol. Nesse meio tempo aí, ali em Novo Horizontino, quando eu fui para Novo Horizontino, ali já tinha entrado na faculdade de Educação Física, né? Porque os pais tiram a gente... Na época, o pai tirava a gente de casa, a gente saía de casa, mas ele falava que a única coisa que a gente tem que fazer era estudar, né? E eu fui... Tinha amigos também saindo do ensino médio, né? E vendo fazer faculdade, eu também vou fazer faculdade. Eu fui atrás, né? De fazer uma educação física. E ali eu entrei pela primeira vez na faculdade. Aí depois fui sendo transferido, acabei não terminando. Aí, com 27 para 28 anos, eu terminei mesmo de jogar futebol, fui trabalhar. Aí voltei para faculdade com 30 anos. Aí entrei na PUC Campinas ali, me formei ali. Conheci um pessoal, um doutor chamado Alcides Scaglia ali na Unicamp de Campinas ali, falando sobre uma maneira diferente de ensinar futebol, né? Não separar, né? Treinos integrados. Ele começou a passar isso pra gente, falando sobre isso. A gente já estudava o Manuel Sérgio já nessa época, que eu conheci esse tal de Manuel Sérgio, José Mourinho, ele já passando isso pra gente. E eles fundaram um clube chamado Paulínia Futebol Clube. Era a categoria sub-11, sub-12 e sub-13. 9-2, geração 9-2, 9-3, 9-4. E eu fui dos primeiros funcionários desse clube aí, né, no Paulínia Futebol Clube. Passei por todas as categorias ali, sub-11, sub-12, sub-13, 14, 15, 17, 20, auxiliar de profissional. Fui coordenador técnico ali. Ali eu fiquei 8 anos, esse foi meu início. Claro, antes ali eu passei por escolinha de futebol. Meu último ano de faculdade eu trabalhei em escolinha. Acho que trabalhar em escolinha acho que te ensina também no profissional muita coisa, né? Saber dar treino, mudar rapidamente. Então, passei por escolinha, dei aula de futsal em escola particular. Aí, no Paulínia, depois que eu saí do Paulínia ali, eu fui para o Novo Horizontino, né? Eu fui o primeiro treinador do Novo Horizontino dessa nova gestão do Novo Horizontino aí. Quando eles voltaram com o futebol profissional, eles tinham que voltar para o futebol profissional. Eu fui o treinador deles em 2012, quando eles subiram da Bezinha para A3 ali. Conseguimos subir. Aí eu comecei a andar já, mas sempre depois de Novo Horizontino, fiz profissional, voltei para a base no Mirassol também, com essa gestão do Mirassol, esse dono, o Juninho, me chamou para fazer um auxiliar da casa aí, treinador de sub-17. Aí eu saí para fazer sub-17 na Ponte Preta, precisava voltar a ficar perto de casa, minha mulher ficou grávida, eu fiquei ali na Ponte Preta uns 3 anos ali na sub-17. Fui para o Capivariano fazer sub-20 em 16, logo que eu saí da ponte. E nesse primeiro ano ali, eles não tinham sub-20, não tinha nada, eles tinham acabado de cair para A2. Eu montamos uma equipe lá, que eu conhecia muito essas categorias, aí montamos uma equipe, nós fomos vice-campeão paulista, perdemos uma final para o São Paulo. O treinador de São Paulo era o Jardine. Aí eu acabei criando uma história ali, né? Eu fiquei ali depois no ano seguinte, fui treinador também de profissional, sub-20, aí saí para o Figueirense. E do Figueirense fui para o Desportivo como sub-20 e acabei ficando 3 anos lá, um ano de sub-20 e 2 anos de profissional. Aí eu saí do Desportivo em julho de 21, em dezembro eu comecei no Capivariano para preparar para a 3 de 22, eu fiquei até esse período ali, bastante tempo ali de Capivariano e retorno lá de novo depois da competição.
Mas acho que o aprendizado que eu tive, assim, em termos de categoria de base, também me dá um alicerce muito grande para. Porque nós treinadores somos iguais jogadores, né? Quanto mais tempo de aprendizado, quanto mais tempo de treino, de jogos decisivos, a gente aprende também. Não é do dia para a noite que aparece liderança na gente, não. Não é qualquer um que sabe lidar com o ser humano, porque a gente lida com o ser humano, né? Muitas cabeças diferentes. Eu acho que isso que é mais interessante nesse contexto todo. E pegando assim até um gancho, né, sobre, como você falou, a questão dos clubes, dos contextos, você tem aí, professor, uma grande experiência nas categorias de base, né? A gente até olha aqui seu histórico no Paulínia, né? E você também falou, foram todas as categorias, né? Até duas ao mesmo tempo ali, algumas temporadas, né? E Isso. vendo, professor, a sua trajetória, a sua experiência, assim, em categorias de base, na sua visão, quais são hoje os principais desafios que o treinador ele precisa ali gerir, né, naquele intuito principal que é a formação de atletas? Eu tenho visto, Neto, eu tenho, assim, as pessoas às vezes me contratam, assim, porque até empresário, vamos mandar para o Hélio lá, que o Hélio ajuda a corrigir essa fase final do atleta, né? Que é do 20, 23 ali, que ainda continua aprendendo. Eu tenho visto, assim, uma defasagem que nós estamos tendo de questão técnica. Nós não estamos dando tanta prioridade para a questão técnica, do bom controle de bola, usar bem a perna direita, a perna esquerda, usar mais o nosso drible, usar bem o cabeceio, domínio no peito. Nós não estamos tendo muito isso. Nós estamos muito preocupados com a tática do que o eu bola do atleta. O Brasil era muito forte nesse quesito, né? Pelo futebol de rua, né? Futebol de praia. Então, hoje o menino está iniciando muito cedo, ele já está sendo inserido nesse contexto de ganhar, né? Ganhar, formar bem taticamente, ganhar, ganhar, ganhar. E quando você ganha, 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 você deixa muitas coisas para trás. E a relação eu-bola tem que ser maior. Então, acho que a gente está perdendo muito aí na formação. Se um dia virar gestor, é uma das coisas que queria pegar muito no pé na questão do eu-bola. Depois assim de muitos anos, né, de categorias de base, você começa a ser treinador de profissional no Desportivo Brasil, não foi isso? Foi o seu primeiro clube? Isso, isso. Também a gente perguntou lá atrás sobre transição, né? E pegando também o gancho, qual foi assim o momento que o professor percebeu e teria que dar esse passo importante também em sua trajetória, né? De passar de ser um treinador de base, muitos anos de experiência, conquista, títulos, campanhas importantes, e ali começar no profissional. Também queria perguntar, professor, como foi que surgiu assim esse momento, né? E como foi assim essa transição para o profissional? Paulo, eu penso assim, eu acho que eu estava preparado há muito tempo. Eu fiz o Novo Horizontino lá, nós tivemos acesso, mas eram meninos ali, que muitos ali estavam com a gente desde sub-12, que nós levamos a maioria do Paulina para o Novo Horizontino. Aí no Capo Variano, eles me colocaram de treinador ali em 2017, para começar a fazer a dois. Nós não fomos bem. Primeiro, que eu também não tinha feito as escolhas dos jogadores, as escolhas dos jogadores desse elenco de 2017 foi ruim. Eu fiquei 6, 7 jogos ali já me deu eu acho que um alarde, pô, poderia ter feito coisa melhor, poderia ter barrado mais jogador, ter batido mais de frente, como hoje a gente um pouco mais velho, mais experiente, né? Você já bate de frente, ali eu poderia ter feito coisa melhor para ter dado um amplo melhor. E eu não fiz. Aí, quando apareceu para mim o Desportivo Brasil, eu estava muito bem preparado. Quando apareceu a situação do Desportivo fazer ali para eles ali, eu estava muito bem preparado. Então, acho que hoje, por ter tido essa. Eu estou preparado porque eu tive as experiências com os mais jovens, né? Então, acho que hoje eu estou muito melhor, estou muito mais bem preparado por todas as experiências que você tem, né, Neto? Você passa por queira ou não queira, você se forma porque assim, fala para mim que a futebol, você vai ali é líder, né? Não, eu acho que se eu não tivesse feito educação física,
né? Eu não seria o que eu sou hoje, ó, se eu não tivesse feito uma pós-graduação em treinamento, eu não teria um entendimento. Aí os processos que o Alcides Scaglio da FEF Unicamp passou para a gente lá também, né? E depois vai de ler, né? De gostar de liderança, eu acho, para chegar onde eu estou hoje, tá melhor a cada dia, e também a gente continua aprendendo ainda, Neto. Não é que a gente não pode parar de aprender, não, porque muda muito. Toda hora tem alguma coisa nova e a gente tem que estar bem interessado também. Então, só um pequeno ajuste, né, introduzindo a pergunta, a sua primeira passagem profissional foi no Novo Horizontino, né? Isso. Que é ali que você conquista, então, com a equipe, um acesso, né? E Isso. a equipe, ela tem ali a segunda melhor campanha entre todas as que estavam disputando ali, né? Aquela série do Paulista. Eu queria perguntar um pouquinho, professor, de como foi, né? No caso, foi o acesso da 3 para 2, foi isso? Foi da quarta divisão de Da, São Paulo sim, para a sim. 3. A 4 para 3, sim. Isso, foi a volta do Novo Horizontino. Ele precisava jogar profissional. Ele foi fundado em 2010, esse Novo Horizontino, Sim, sim. porque quando eu joguei lá era outro Novo Horizontino, que é aquele que foi vice-campeão paulista em 90 com o Sim, Nelson. Aí eles sim, sim. fecharam esse clube, aí eles abriram outro. O mesmo escudo, mesmas cores, mesmo estádio. Aham. Aí eles voltaram em 2010. Jogaram a base 2 anos, teria que voltar ao profissional. Aí, o que aconteceu? Eu conheci um amigo lá, por eu ter jogado lá, e nós iríamos, o Paulina, jogar a bezinha com esse time nosso. O Paulina, em 2011, nós fomos semifinal do Paulista Sub-20. Nós perdemos Deixamos de ir para a final porque nós perdemos para São Paulo. E nós tínhamos um time pronto. Aí eu apresentei para esse cara, ele gostou, e nós levamos praticamente esses meninos, esses 20 meninos do Paulina para lá. E conseguimos levar eles para um nível, subir para 3, aí o pessoal pegou depois e foi embora. É o que é o Novo Horizontino hoje. Mas tem muito dedo lá nosso, do Paulinho, né, com a nossa chegada lá. E aí, falando agora sobre a sua passagem, né, as mais atuais, né, que foi aí na equipe do Capivariano, que o professor conquistou aí dois títulos importantes, né? Conquistou primeiro a série A3, né, no ano de 2023, e depois a série A2 neste ano, né? A equipe Isso. vai jogar em 2026 a primeira divisão do Paulista, né? Estadual mais difícil, mais competitivo do Brasil. Está lá jogando Capivariano. A gente queria perguntar para o professor qual foi, assim, o grande significado na sua carreira, na sua trajetória, de ter conquistado esses dois títulos, né? A gente sabe que o futebol paulista ele é muito forte, né? Se engana aqui nas divisões A2, A3, não, tem clubes ali tradicionais na A2, na A3, nas divisões ali abaixo, e são competições difíceis, as equipes competem. Eu queria perguntar ao professor, na sua visão, assim, um pouco, como é assim a questão do nível de dificuldade, dos embates ali que tiveram em campo e também a importância da conquista desses dois títulos, tanto para o clube como também aí para a sua trajetória como treinador. Ô, Neto, vou falar para você, assim, eu sou bem, assim, meio desligado, sabe? Você fica tão cobrando resultado seu, né? Você com você mesmo, assim, que você fica sempre brigando por fazer a boa pré-temporada, jogo a jogo. Depois você pensa, pô, conquistei a Série A3, né? Quando nós conquistamos lá. Porque quando eu cheguei no Capivariano em dezembro de 21, nós tínhamos uma dificuldade, a gente ia ter uma dificuldade muito grande de montagem de elenco. A gente não estava jogando no nosso estádio, né? Aí vai muito do nosso trabalho, da continuidade. Nós jogamos 22, fizemos uma boa campanha, chegamos ali classificar entre os 8, mas na hora de subir nós acabamos não conseguindo subir. O que foi bom naquele ano ali? Nós revelamos o André Luiz, que hoje está no Grêmio, ele tinha 20 anos. O Yuri Tanque foi para o Guarani depois dessa A3, foi para o Guarani, ele fez os gols dele lá, se consolidou, foi para a Coreia, depois dos gols que ele fez no Brasileiro. O Vitinho foi vendido para a Ferroviária depois.
né? Esse James que hoje está no Mirassol ali, começou a despontar ali, ser um cara diferente. Dali ele foi para o Atlético jogar a Série D, subiu a Série D, depois ele voltou com a gente no ano seguinte. Então já nos deu um alento ali para a formação do elenco de 23. E graças a Deus, Neto, eu acho muito difícil, como eu cheguei agora no Pouso Alegre, né, chegar no meio de uma competição e você botar as suas características. Então, como eu fiquei ali depois, dando a continuidade, montando a equipe de 23, que era bonito de ver eles jogando, um time jovem, né? Era quase um sub-23, o time de 23 ali. Você vê os meninos saírem para clubes bons também, eu acho que te dá uma alegria muito grande depois, separado em casa, assim, né? Essa de 23 aí. Foi um negócio, assim, muito importante para mim, assim. Fiquei muito feliz mesmo, né? E depois a de 25 aí, divisão extremamente difícil. Nós passamos em 24, quase caímos, com a mesma equipe. Muitos jogadores que subiu em 23, quase caiu em 24. E os mesmos jogadores, a maioria, 70% que estava, que quase caiu, estava no time que subiu esse ano. Então, acho que a continuidade, o acreditar no clube, melhorar a situação dentro do clube, eu acho que fez a gente chegar aonde nós chegamos ali, dando continuidade. E o meu nome, a alegria, o prazer de ver o time jogando bem também, né? Jogando uma posse de bola muito grande, saindo jogando de trás, jogo de velocidade, todas as coisas que eu gosto, assim, a gente conseguir fazer dentro de uma equipe. Então, eu fiquei muito, assim, contente mesmo, né? Demora para cair sua ficha, né? Mas você vê eles jogando, era bonito. Esse time desse ano, em termos de qualidade técnica, era muito bonito ver eles jogando. E perguntando, professor, sobre a equipe desse ano, que você falou aí sobre a qualidade dela, né? Eu queria perguntar em específico ali sobre o jogo final, né? A equipe do Capariano enfrentou o Primavera, né? Teve um empate em 0-0 em casa e lá na casa do adversário a vitória por 2-1. Eles falam um pouquinho, professor, de como é que foi assim a estratégia daquele jogo, como é que é você enfrentar o adversário ali na casa dele, vamos dizer assim, e manter os jogadores ali para concentrados em busca da vitória e como é que foi assim a postura da equipe em campo para a conquista daquele resultado. Aquele jogo ali, eu acho que assim, tinha muitos meninos. Nós jogamos a Copa Paulista e nós enfrentamos o Primavera 2 vezes na Copa Paulista. Mas o meu time era mais de menino. E eles com esse time bem maduro que eles tinham. O mesmo treinador, com as mesmas características e o jeito de jogar do Marchiori. Aí na primeira fase nós ganhamos de 1-0. Eles vinham de uma série de não sei quanto tempo que não perdia, perdeu pra gente. Também sabíamos como eles jogavam, a pressão que eles faziam nos primeiros 15, 20 minutos. E eles queriam marcar a gente pressão e a gente tinha uma qualidade muito boa de saída de bola. E fizemos a mesma. No primeiro jogo da final, o resultado correto era 1-0 para nós perdemos um gol de da trave lá. Levamos esse jogo para a final aí. Os meninos jogaram da maneira que sempre jogou e preparado para a pressão que eles faziam, né, o Primavera, somente no início de jogo. Sabíamos dessa pressão, os meninos já tinham aquilo ali bem desenhado. A estratégia era conseguir sair daquilo ali e estar com a cabeça boa quando tivesse a bola. Acho que era mais bater em cima disso aí. Então eles jogaram a mesma maneira que nós jogamos em casa, nós jogamos lá no campo deles. Eu acho que também foi um segredo da nossa equipe, era isso. A gente jogar, o jeito que jogava em casa, a gente jogava fora também. Realmente ali foi um jogo bastante disputado, né? O Capibariano ele abre o placar, né? Toma o Isso. empate, depois do empate normal, a equipe que está jogando em casa vai pressionar, vai para cima, e a equipe não só suportou a pressão, como conseguiu fazer ali o segundo gol, né? E sustentar o resultado até o final, garantindo assim o título. Nesses momentos, professor, apesar de ser uma equipe jovem, como você falou, de meninos, mas é importante ali ter a cabeça no lugar, ter o pilar mental também bem aplicado, né?
para que não haja ali nenhum tipo de intercorrência e você acabe perdendo um jogo importante, um título, em algum detalhe, né, professor? Isso, os meninos eram muito concentrados. Eu costumo deixar muito bem desenhado as palestras, né? O que o adversário vai fazer, aonde nós temos que atacar, onde nós temos que tomar cuidado. Então, os meninos eram muito bem concentrados. E meninos ali que eu, tipo, o Guilherme eu conheci ele na ponte, o Guilherme tinha 13 anos. O Ricardo que estava jogando, eu peguei ele ali com 18. O James, que está no Mirassol, eu cheguei ali, o James 19 para 20 anos. Então, o Leonan, zagueiro, chegou do Vasco lá para o Desportivo Brasil comigo com 18 anos. O Leonan ficou quase 7 meses só treinando comigo, só tomando dura, melhorou para caramba. Então, muitos meninos que me conhecem há muito tempo, né? E confia também, né? Então, acho que a gente vai ficando mais velho, a gente pega eles no 20, depois pega eles no profissional, né? Então, acho que essa confiança também é muito válida. O Bruno, que era o nosso capitão, que era o mais velho também, a gente tinha uma confiança grande na liderança técnica dele, que também era acima da média e ajudava bastante também. Mas a maioria dos meninos e muitos ali eu peguei também bem novos também. Os que eu nunca tinha trabalhado ali era o Mococa, o Baianinho, que está no CSA, o Popó fui pegar já em 23, mas a maioria já tinha trabalhado comigo, acho que isso facilita também. No próximo ano, quando vai ter jogar ali o Paulista, vai ser um ano assim desafiador. Como é que você pensa que a equipe deve se portar e como está sendo também os preparativos, né, para viver esse ano tão importante na história do clube? Acho que, Neto, a gente pensando assim, claro que a gente tem um desafio muito grande aqui, né, que é no Pouso Alegre. Pensando a nível de Campeonato Paulista, aqui a gente tenta ir o mais longe possível, né, se possível subir, né? Deus quiser, acontecendo sábado uma vitória, a gente vai dar um up nessa equipe aqui, eu tenho certeza. Colocar nossas ideias, nossas características, colocamos bastante, mas precisamos melhorar mais. A nível de jogador, elenco é muito curto. E a nível de Campeonato Paulista, que é o mais moderno do estado, né, o estadual, né? Nós temos que aplicar um jogo moderno, né? Um jogo de entrega, né? Jogo de coração, de qualidade técnica, jogo de velocidade, de força, de times bem coletivo, correr mais que os outros, porque é muito difícil jogar contra equipes de um porte de Palmeiras, Corinthians. Então, se você não correr mais que eles, você achar que você vai fazer igual eles, não, você não pode. Se eles correr 10, tem que correr 13, né? E ser bem coletivo. Muito coletivo, muito. Se for individualista, não consegue. Então, a gente vai continuar com essa ideia de preservar a qualidade técnica, mas o coletivo não foge nunca, porque a gente sempre foi muito bem no coletivo. É o que eu sempre quero das minhas equipes, que eu sempre exijo isso. Não tem um cara que vai decidir pra gente. O que vai decidir pra gente é o nosso coletivo. Então, acho que é jogar o jogo o mais moderno possível, né? Não é jogo de. A gente não gosta de jogar um jogo feio, porque também a gente precisa vender os jogadores, né? Então, ninguém vai querer um volante que não passa no meio campo, ninguém vai querer um zagueiro que não consegue conduzir uma bola, que consegue dar uma inversão, consegue arrastar, que a gente fique em linha alta e consiga correr para trás. Então, acho que o jogo tem que ser o mais moderno possível. A gente queria perguntar, professor, sobre referências, né? Quem o professor é, olha assim no mundo dos treinadores, seja brasileiro, seja da Europa ou em qualquer outro lugar, e o professor assim se inspira, né? Ou no modelo de jogo, ou na postura. Quem o professor olha assim e teria como referência de treinadores? Ah, rapaz, tem tanto, né? Assim que você fala assim. Eu tenho 54 anos, né, cara? Eu vi Tele Santana fazer um time bonito. Antes do Tele, o Flamengo, do Zico, do Coutinho, lá, desde a geração do Coutinho. É que ele mudou, que ele começou a tirar os pontos, a gente sempre jogava com ponto, com o Tico, começou a botar o Lico ali. Eu sou moleque, mas lembro bem. Já tirar o ponta, né, cara? Já usar 4 caras no meio campo, quando ele colocou o Lico, colocou o Tita também não era um ponta, às vezes tem mais gente no meio campo. O Coutinho, o Carpegiani, o Tele Santana, depois o Muricy Ramalho.
O Filipão joga um jogo mais, como eu posso dizer, mais travado assim, mas muito inteligente, sabe comandar grupo, assim, uma liderança fantástica. Não dá para não falar. O Luxemburgo jogava um jogo mais técnico também, muito inteligente, muito acima do tempo dele também. São todas referências que a gente não pode deixar de pegar, né? Dessa geração aí. Gosto desses que estão aí. Eu gosto muito do Fernando Seabra, já enfrentei muito o Seabra na base. Gosto muito dele. Já quando ele era coordenador, até um dia eu falei para ele lá no Corinthians fazer um estudo. Coordenador, rapaz, você é bom treinador, vai ser treinador. Então acho que hoje o Seabra é uma referência boa. O Léo Condé tá vindo devagar aí. Esse do Mirassol eu conheço ele desde a época de Monte Azul, Guanás, sempre foi bom treinador. Tem bastante treinador brasileiro que precisa de oportunidade. Agora, a referência de fora, assim, eu gosto bastante do Ancelotti, eu gosto bastante do Pepe Guardiola, do Simeone, esses meninos que tá parecendo chave do Real Madrid, Luiz Henrique, é sacanagem também. Tem gente boa aí que a gente precisa. A gente tem que olhar para todo mundo e pegar todo mundo, não é ficar só no seu mundo, não. Acho que tem muito treinador bom. Luiz Henrique E os portugueses, o Abel, pô, fantástico também, né? Fazer o que o Abel faz. O Voldiola, que saiu agora. O Renato Paiva também eu acho bom. Então tem muito. Felipe Luiz, eu acho que vai virar um bom treinador também, vai ser top. Tá aprendendo aí, tá errando. Às vezes eu acho que erra algumas questões de liderança, mas é só no dia a dia para você melhorar isso aí. Não é do dia para noite que você vai acertar tudo. E ele, como ele tá num grande clube, ele vai, com certeza, e é inteligente, eu acho que ele vai ser nosso futuro treinador de seleção. Tá chegando aqui a parte final da nossa entrevista, tem um tópico que a gente sempre gosta de perguntar, que a gente chama de presente e futuro, né? A gente já falou um pouco do presente, na verdade, né? O professor está aí em Pouso Alegre, volta ano que vem para o Capibariano, mas se a gente fosse falar assim, professor, como o professor Hélio imagina a sua carreira daqui a 5 ou 10 anos, trabalhar no futebol brasileiro, trabalhar em algum clube de fora, que o professor assim imagina para o seu futuro também a longo prazo na sua carreira como treinador. Eu acho, Neto, que eu estou bem preparado para enfrentar esses desafios, acho que maiores agora, né? Se Deus quiser aí fazer um bom paulista, cair nessas divisões maiores aí. Estou muito bem preparado. Então, eu espero. Eu não tenho muita paixão de trabalhar fora, não. Eu queria trabalhar no Vasco, no Flamengo, no Cruzeiro, no Inter. Nosso futebol ainda tem muita coisa boa. Como eu já estou numa idade, não tem essa ilusão, não. Minha ilusão é trabalhar nesses clubes. Eu acho que eu estou me preparando para chegar lá. Tudo não é fácil. Às vezes as pessoas querem chegar, já quer ser treinador de profissional. Não é esse caminho. Nós, quanto mais velho, acho que a gente fica melhor. A gente é diferente de jogadores, né? Nós treinadores temos tempo de trabalhar até uma certa idade. Então, acho que eu quero pensar assim em chegar numa Série A. Mas não é do dia para a noite. A gente tem que ainda bater nesses Série B, Série C aí, para a gente chegar nesse lugar. Eu acho que eu vou chegar, tenho certeza. Conversamos então com o professor Hélio Cizenando. Professor, mais uma vez, muito obrigado por ter aqui atendido nosso convite. E desejamos aí toda a sorte, todo o sucesso no Pouso Alegre, no Capibariano, na sequência dos próximos clubes também. Obrigado, Neto. Eu que agradeço. Falar de futebol é sempre muito bom. Precisar é só chamar.